Como eu faço para estudar idiomas? Projeto Poliglota em ação. Bom, me pediram muito e eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque todo mundo tá sabendo que eu tô no projeto Poliglota. Como é que funciona esse projeto? Eu já sou, obviamente, fluente em português, eu nasci no Brasil, né, moro aqui a vida toda, mas eu também sou fluente em inglês. Eu comecei a estudar com 9 anos e eu dou aula disso há 11 anos. Então aqui eu tenho 16 anos aí de convivência com esse idioma. Para além disso, eu tô estudando espanhol já tem mais de um ano. Ano passado eu fiz intercâmbio na Argentina por um mês e também viajei pra Colômbia por 2 semanas. Então eu pude ter ali um contato um pouco mais próximo com o idioma e hoje eu tô ali no nível B2. Tô bem satisfeita com ele, inclusive. Agora eu tô estudando francês, então eu tô tendo que manter o meu espanhol e estudar o meu francês pra dar uma melhorada. O inglês ali, querendo ou não, a gente tem acesso o tempo inteiro, né? A gente tem contato. Só que me pediram pra falar, pediram lá no Insta, inclusive se você não me segue, eu vou deixar o arroba aqui na tela, arroba Elisa Marques, mudei o arroba inclusive, tirei o A da frente. Lá no Insta me pediram muito pra falar sobre como eu faço pra estudar esses idiomas, como é que eu faço esse projeto, e eu vim contar pra vocês aqui num vídeo. Então eu fiz uma listinha, senta lá que eu vou te falar tudo. Vou pegar minha cola primeiro. Primeiro de tudo é o seguinte, eu tento não fazer tudo ao mesmo tempo. Como assim? Das outras vezes que eu já tentei estudar idiomas antes, eu não conseguia chegar até o final, porque eu ficava empolgada demais e eu queria, não, vou estudar 5 horas num dia, nunca mais eu queria olhar pro idioma, que eu tomava até ranço dele, tava cansada. A ideia aqui é a gente fazer um pouco por dia, um pouco por vez, de acordo com o que a gente consegue fazer, não querer fazer o mundo todo pra depois a gente não ter acesso de novo. Óbvio que a gente fala as mesmas coisas para os nossos alunos, mas seguir é mais difícil, né? Outra coisa que eu faço: segunda e quarta eu estudo espanhol, terça e quinta eu estudo francês. Então na quarta-feira eu tenho aula de espanhol, antes era na terça-feira, eu mudei agora, que é com uma professora argentina, inclusive. E aí eu já sei que quarta-feira é o meu dia de estudo, então ele tá lá anotado na minha agenda. Na segunda-feira, o que eu faço geralmente é revisar a aula que a gente teve e fazer as tarefas. Ela me dá bastante tarefa escrita porque a aula acaba que é mais conversação mesmo. Então na segunda-feira eu fico por conta de fazer isso. Na terça e na quinta eu já estudo meu curso de francês. Então eu comprei um curso híbrido de francês e eu faço os módulos aqui sozinha. Eu prefiro cursos híbridos como aluna e como professora, porque os cursos híbridos me deixam estudar na hora que eu quiser e fazer do jeito que eu quiser. Eu não gosto de estudar em turma mais, eu não tenho muita paciência de ficar esperando o colega perguntar e a professora responder e não sei o que. Aquele negócio todo, os horários geralmente não são bons horários pra mim e eu gosto ali de focar nas minhas coisas sozinha. Nesse caso, gosto muito das turmas híbridas, porque eu posso ter as aulas gravadas e a gente só faz aula ao vivo uma vez a cada 15 dias para conversação e tá tudo certo. Então o que eu faço é, terça e quinta eu reservo pro francês. Sempre no mesmo horário, às 9 horas da manhã, eu dou uma revisadinha ali, dou uma estudadinha ali e eu sempre tento manter contato com esses idiomas fora também. Ou seja, eu tenho o conteúdo que eu tenho que estudar. O de espanhol, minha professora define, o de francês está definido no curso, mas para além disso, os materiais que eu quero estudar extras, eu tenho vários materiais do curso de francês que a professora passou uma lista de coisas bônus. O de espanhol tem muito livro que eu quero ler. Eu prefiro ler em espanhol para poder praticar junto. Escuto muita música em espanhol aqui em casa e agora eu tô começando a ouvir música em francês também, procurar a letra e tudo mais para dar uma praticada, né? A gente sempre tem que fazer isso, mesmo que eu esteja num nível bem iniciante. O que eu faço então? Segunda e quarta eu fico no espanhol, terça e quinta no francês, sexta-feira eu tô de ressaca. Sexta-feira não é ressaca de bebida porque eu não bebo, é ressaca de estudar. Eu não aguento mais estudar idioma. Chega na sexta eu tô exausta, então eu não estudo nenhum idioma, eu não me forço a aprender nada. Se eu tiver com vontade de ler algum livro em espanhol, ouvir uma música em francês, coisa assim, beleza. Mas eu não coloco como obrigação. Por quê? Porque se eu coloco que todo santo dia eu preciso fazer alguma coisa, uma hora eu vou surtar. Não dá pra começar a mudar essa rotina assim, de alguém que não fazia nada pra alguém que faz tudo de uma hora pra outra. Então sexta-feira eu não faço nada. Sábado, ou eu assisto uma série, que geralmente eu prefiro pelas que são em francês ou espanhol. Eu boto legenda, né, porque na maioria das vezes não consigo entender. As de espanhol eu até não preciso, mas o Diego prefere com legenda, então a gente assiste assim. E domingo eu estudo sobre estudar idiomas. Então, como eu sou professora de inglês, eu sou formada em letras pelo FCJ, eu tenho essa ideia aí de gostar de estudar letras, de estudar idiomas, né? Eu gosto de estudar língua, como funciona o cérebro. Então, eu tô lendo um livro agora que, inclusive, é sobre o cérebro bilíngue, e eu tô lendo em espanhol. E é um livro bem interessante. Então, no domingo, geralmente, eu deito lá fora, ao ar livre, no sol, e fico lendo meu livrinho em espanhol e
cheia de felicidade. Agora eu separei umas dicas para poder passar para vocês, porque me pediram como dicas, né, de você poder fazer esses projetos juntos. Primeiro, separe dias diferentes. Se você quiser estudar espanhol e ir direto pro francês e direto pro inglês, é muito mais difícil que aconteça. Por quê? Segundo esse livro que eu tô lendo sobre o bilinguismo, o cérebro bilíngue, ele tem uma dificuldade maior, ele acaba ficando mais lento porque você demora um tempo para processar em que idioma aquilo está e fazer a transição, virar a chavinha no seu cérebro de que agora tá na hora de ver um conteúdo novo em outra língua. Então, nesse caso, vai acabar te dando muito mais trabalho e um cansaço mental muito grande se você ficar estudando um idioma diferente atrás do outro. É melhor separar pelo menos em blocos. Se você não pode estudar em dias diferentes, pelo menos em turnos diferentes. Um de manhã e outro à noite, o mais distante que você puder. Eu separo em dias diferentes. Depois, determinar um mínimo cumprível. Então eu tenho um mínimo. No mínimo, eu vou ler 15 páginas em espanhol segunda-feira. No mínimo, eu tenho aula na quarta-feira. No mínimo, na terça-feira, eu vou estudar todas as aulas que tem no módulo do curso de francês. Pelo menos 3 aulas. No mínimo, na quinta-feira, 3 aulas também. E assim por diante. Determine um mínimo que seja viável. Então não vai colocar que o mínimo é 1 hora por dia. Porque, cara, é muita coisa pra você fazer sozinho. Você não sabe se isso vai caber na sua rotina ainda. Que, inclusive, é uma dica que eu vou dar pra vocês. Testa a sua rotina. Nunca define e bate o martelo. Essa aqui vai ser a rotina que eu vou seguir. Não, calma. Testa a rotina. Ah, eu tentei desse jeito e não tá dando certo, então eu não vou fazer nunca mais. Não. Eu tentei 1 hora, não deu certo, vou tentar 40 minutos. Ah, não deu certo ainda, vou tentar meia hora. Poxa, achei, é isso aqui que eu quero. E pronto. Outra coisa, não foca em uma só habilidade. O que eu conheço muito? De gente que, eu quero estudar francês, então eu vou ficar lendo palavras e repetindo o dia inteiro. Pra sempre você vai fazer isso? Como é que você vai evoluir as outras partes? Você tá formando frases? Você tá testando sua escrita? Você tá falando? Você tá ouvindo? Como é que é? Então, a gente precisa pensar que estudar um idioma envolve as 4 habilidades. Você tem que ouvir no idioma, você tem que falar no idioma, escrever no idioma e ler no idioma. Não adianta você querer estudar só a mais fácil, que é a leitura, que é a mais simples, né, normalmente. Você precisa necessariamente estudar as 4 habilidades. Você precisa se desenvolver por completo naquele idioma. Então é importante que você dê foco a tudo igualmente. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, que é a minha maior aprendizagem, o maior insight que eu tive nesse livro de bilinguismo até agora. Ele fala o seguinte: ler algo enquanto ouve alguém lendo pra você te ajuda a identificar as palavras com mais facilidade. Então, ele basicamente fala que se você não conhece as palavras naquele idioma, você tem muita dificuldade de entender pessoas falando naquele idioma, porque quando a pessoa fala, ela fala palavras separadas. Mas você que não conhece as palavras, parece que essa pessoa falou uma única palavra gigantesca, que é a frase inteira dela. Então, o que você tem que fazer? Ler alguma coisa enquanto alguém narra pra você. E aí você consegue perceber qual é o som de cada palavra, como se diz cada palavra, cada pedacinho você consegue ouvir aquela frase imensa e dividir em vários pedacinhos que são palavras. Esse é o maior insight que eu tive nesse livro e ele me ajudou muito a entender como melhorar ali a minha compreensão oral, ou seja, a minha escuta, como melhorar a minha escuta com muito mais rapidez, muito mais facilidade. Então, assim, é a melhor dica que eu tenho pra dar pra vocês. Agora, o que eu vou dizer pra vocês é: vai com calma. Vai com calma, você não tá com pressa, você não tá brigando contra você não tá numa corrida que você tem que falar todos os idiomas do mundo antes dos 20 anos. Não é assim, sabe? As coisas não tem que ser assim. Então, eu li um livro muito interessante que é A Sociedade do Cansaço. Depois eu vou trazer uma resenha sobre ele aqui pro canal também, no nosso novo quadro de críticas literárias. Mas, nesse livro ele fala exatamente sobre isso, sobre a gente querer fazer tudo o mais rápido possível e produzir o tempo inteiro. E eu senti isso na pele, Antes eu queria só curso gravado, porque eu queria sentar, comer o curso inteiro, nunca mais olhar pro idioma, e é isso, eu queria comer o curso em 1 semana, eu queria assistir tudo, fazer tudo, e nossa, próxima aula, e não adiantava de nada, porque eu não fazia as tarefas, eu não escrevia, eu não testava outras habilidades, eu tava direto ali só naquela, e vai valer de alguma coisa, gente? Não vai. Então, o que eu percebi? Eu comprei um curso que eu queria fazer correndo, igual eu sempre faço. Só que aí nesse curso não podia. Ele é um curso híbrido em turma. Até ensino lá no Teacher Flex como você faz cursos híbridos, e esse é o estilo do híbrido em turma. Ele começa todo mundo junto,
todo mundo vai assistir os módulos ali daquela semana. Depois a gente tem uma aula ao vivo para praticar todo mundo junto também, todo mundo no mesmo ritmo. Então eu não posso assistir todas as aulas na hora que eu quiser, eu não posso adiantar as aulas da frente, elas não estão liberadas para mim. O que acontece então? Eu sou obrigada a ficar até o final. E isso faz com que eu seja resiliente, e isso faz com que eu tenha uma aprendizagem muito mais completa do idioma. Porque se antes eu ia só assistindo as partes que me interessavam e pulava várias coisas, ou corria nessas coisas, eu não fixava nenhuma delas. Agora, como eu sou obrigada a esperar esse espaço de tempo de 2 semanas, dentro dessas 2 semanas, toda terça e quinta, eu consigo distribuir que eu possa assistir as aulas e praticar as aulas, acima de tudo, que é a parte mais importante de todas. Então esse curso ser dessa forma me ensinou bastante, está me ensinando ainda sobre resiliência, sobre ir com calma, sobre fazer as coisas ali do jeito que você pode, de um jeito mais calmo. E aí, o que eu quero dizer pra vocês? Que vocês que são professores, tem muita demanda de cursos híbridos, tem muita demanda de cursos que não sejam 100% ao vivo. Se esse curso fosse totalmente ao vivo, eu não ia fazer. Por quê? Porque eu não gosto de fazer mais curso em turma, né? Já cheguei a comentar isso, acho que nesse vídeo comentei em outros também. Eu não gosto mais de fazer turma, eu não gosto de ficar ali com os colegas. Normalmente meu horário não é muito bom. Para essa professora, a melhor opção que ela fez foi o curso híbrido, porque ela precisou gravar essas aulas uma única vez, inclusive dá pra ver que tem bastante tempo que ela gravou, porque ela fala de coisas bem antigas, uma única vez, e ela só tem que dar aula pra gente a cada 15 dias ao vivo. E isso é excelente, porque ela gravou uma vez, ela dá aula a cada 15 dias, pra ela é muito cômodo. Ela só tem 2 horas de aula por mês com essa turma, e todo mundo tá ali pagando um valor de mensalidade todos os meses. Então essa professora conseguiu otimizar demais o tempo dela, e parabéns por isso. É a mesma coisa que a gente faz aqui quando a gente cria os nossos cursos híbridos. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei o Teacher Flex, que é pra te ensinar a criar os seus cursos híbridos. Não é pra fazer esses negócios meia boca que o mercado faz por aí. É pra fazer um curso híbrido que seja bom de verdade, a ponto de você viver disso, a ponto de você ter toda essa autonomia, toda essa liberdade que essa professora tem, e ainda mais, você só tenha turmas assim, você tenha alunos que estão 100% engajados ali, interessados em você, e você só tem que dar 2 horas de aula por mês, ganhando mensalidade todos os meses normalmente. Não existe só o híbrido em turma, como é o caso desse. Tem o híbrido 100% flex, tem outros híbridos que eu ensino direito lá no Teacher Flex. Então eu te convido a conhecer esse curso, que eu acho que vai valer muito a pena. Se você for professor e quer criar os seus próprios cursos híbridos, eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você conhecer, tá? Se você não é um professor, mas você quer estudar num curso híbrido, deixa aqui embaixo na descrição também qual é o idioma que você quer estudar, que eu vou procurar um dos meus alunos que são teachers e tem cursos híbridos para te indicar. Eu recomendo muito quem quer estudar idiomas estudar com cursos híbridos, porque funciona no seu ritmo, do seu jeito, custa bem mais barato que estudar em turma, e você acaba desenvolvendo muito bem se você segue, igual eu falei nesse vídeo, separando as coisas, setorizando, estudando habilidades diferentes e indo com calma. Vai dar muito certo seu projeto poliglota. Depois você vem aqui e me conta como é que foi, inclusive. Aproveita, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, deixa um like nesse vídeo se ele te deu algum insight para eu saber e trazer mais desse conteúdo. E se você tiver alguma dúvida sobre minha jornada poliglota, comenta aqui que eu posso fazer outro vídeo depois pra te falar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sanado algumas dúvidas de vocês. Um beijo e bons estudos. Tchau!